Então, vamos embora, tá? Pegue sua espada, vista sua armadura e vamos nessa, porque essa temporada tá daquele jeito, velho. A temporada tá ali, para mim, já digo aqui, no nível das grandes temporadas de Game of Thrones, com episódios envolventes, com posicionamento geográfico, posicionamento de alianças, mas com combate, com muitos efeitos especiais e com dragões, velho, com muitos dragões aí, com lutas que já entram para a história também de Game of Thrones. Então, Fred, vamos começar falando do primeiro episódio, tá? Um episódio de 59 minutos, que é Um Filho por um Filho. Grande nome de episódio, inclusive, e que dá o tom dramático e selvagem, dá para falar também, né? Que envolve essa segunda temporada desde o começo, né, Fred? É isso, Celso. Você fez uma comparação que essa primeira temporada, essa segunda temporada, né? Ela remete aos grandes momentos de Game of Thrones, mas eu acho que, de certa forma, a própria série, né? A House of the Dragon, ela traz a essência que o próprio Game of Thrones perdeu em um ou outro momento ali de algumas temporadas. Sim. Tá? House of the Dragon, ela é uma série instigante desde o seu começo. E o que para mim, e a gente até trouxe isso 2 anos atrás, quando a gente comentou, foi até surpreendente. Eu não esperava, eu realmente não esperava. Eu até tinha um receio de não abraçar, de não conseguir ter o mesmo interesse, né, o mesmo mergulho que tinha pela série original, mas isso rapidamente, né, foi conseguido por esse spin-off. A primeira temporada é muito boa e a segunda começa com um impacto muito parecido do primeiro episódio de Game of Thrones, né? Que é um final assim brutal, né? Um final que você assiste e diz, meu amigo, daqui para frente vai ser uma insanidade, porque o primeiro episódio ele vai sendo construído, né, para um final brutal, impactante e gravíssimo para a história da série, né? Então, para mim é um grande episódio que começa ainda, né? Depois ele começa imediatamente, né? O fim do primeiro, não teve nenhuma passagem temporal, né? A morte ainda é muito, a gente retoma a série justamente no pós-morte, né? Depois daquela batalha em que Rhaenyra perde um dos filhos, né? Exatamente. Começa imediatamente, né, após o fim da primeira temporada. Minhoca, queria também que você falasse um pouco aí de como, mais do que o que você achou do episódio, que eu quero saber também, mas queria que você contasse como você recebeu, né, como você foi impactado aí pelo episódio. No geral, o primeiro episódio da segunda temporada era bem do que eu imaginava. Não achei que ia ter salto temporal, então acho que eles iam aproveitar muito o contexto ali de como vai se desenhar para a guerra, né? Da batalha, de fato, ali dos dragões. O salto é de semanas, como fica claro, inclusive no último episódio. Mas, obviamente, é mostrar como cada personagem, porque, óbvio, eu vi algumas pessoas relatando, né, que só agora o quarto episódio mostrou a que veio, mas eu acho que esses 3 primeiros episódios, em destaque esse primeiro, tinha que mostrar da onde cada um partia, né, pelos os incidentes ali do final da primeira temporada. Então, a gente começa, curiosamente, até com um fanservice, né, trazendo ali o pessoal, os Starks ali, a espada, né, tão lendária de Ned Stark e tal. Então, eu acho que foi um episódio que teve muitas coisas
E como disse Fred, assim, o desfecho, talvez se fosse no Game of Thrones primeira temporada, fosse mais exposto, né, o que aconteceu ali. E eu acho que a série foi bem inteligente e talvez alguns não gostaram porque queriam ver mais brutalidade sendo exposta, talvez ali. Acho que a situação ficou muito clara, o quão absurdo era aquela cena, né? Mas no geral eu gostei muito, assim, né? As atuações seguem muito boas. Emma Darcy, né, que faz a Rhaenyra, ainda segue muito bem. Enfim, nem vou falar do Daemon, que é absurdo também. E assim, a HBO gasta dinheiro, né? Aí não tem o que falar, não. Se for por falta de dinheiro, não é isso que vai faltar para ela. Maestro, queria também agora ouvir a sua leitura aí, sua análise desse primeiro episódio. Começando a temporada, a coisa que a gente tinha falado na primeira dessa Casa do Dragão, que ela tem um facilitador de que é uma história já escrita, né? A reta final ali de Game of Thrones foi bem controversa, porque ainda tem 2 livros para sair, e desde que acabou o Game of Thrones, nem o penúltimo livro foi publicado ainda, ainda que tivesse o caminho de como a história termina, mas não era exatamente da forma como o autor escreveu. E nesse caso, ele tá ali, tá tudo pronto, ou seja, tem toda a base para a construção dessa história, do jeito que vai ter a dança dos dragões, né? E sobre o primeiro episódio, ele tinha para os leitores, assim, que era muito esperado, como seria essa cena de um filho por um filho, que é tipo Casamento Vermelho. Alguns episódios assim, nessa série, todos os episódios têm um nome oficial, né? Mas isso acontece em algumas séries, mas em várias séries, na verdade, de vez em quando o nome de algo que acontece na série acaba sendo o nome extraoficial. Por exemplo, para ir para esse cenário é Sangue e Queijo, por exemplo, que são os dois que matam um filho. O nome não é Um Filho por um Filho, mas essa história é muito mais conhecida pelo nome dos dois mercenários ali que matam o filho do... Tem 2 reis, tem a rainha Rhaenyra de um lado, dos pretos, e o rei... Aegon II, né? Verde. Assim, porque estão batalhando assim, mas não é o rei definitivo, assim, mas o rei dos verdes, né? Aegon II, é isso que eu estava querendo falar. Ah, sim, tá. Não é só para dizer que eu estava dizendo que era o rei, porque nesse caso tem um rei e uma rainha e cada um numa frente, né? O rei que está com a coroa em Kingsland, né? Não. Mas Rhaenyra está com a coroa também. Só para dizer assim que... Sim. Os verdes, vamos botar verdes. E sem contar que muitas casas de Westeros estão com ela. Então, na verdade, assim, tudo bem. Claro, Ele tem o fator Kingsland, mas assim, o continente está dividido nesse momento. É a história, né? E nesse caso aí, era muito... Eu até fui ler depois exatamente para ver como era essa cena. E ela tem até algumas diferenças. As adaptações que acontecem, né? Da forma como mostrou a série até agora, Helena e Aegon, que são irmãos casados, pela série eles têm 2 filhos. Assim, não apareceu um terceiro bebê. Mas seriam 3 filhos. E no livro, esse que morreu seria o mais novo. O outro morreria. Essa morte aconteceria, mas eles meio que juntaram para não ter que matar 2 crianças, assim, talvez até meio bizarro, né? Enfim, meio que juntou a história de tragédia, porque aconteceria, mas nesse caso, só para dizer uma data, até agora não mostrou nenhum terceiro bebê, então assim, que seria inclusive mais novo, que era justamente esse que faleceu. Então, não faz diferença para o andamento da história, mas só para ver uma diferença entre o livro e a série. E o barulho da serra é brutal. Assim, com os gritos é brutal. Não. A faca serrando, pô. Você saber o que tá serrando, inclusive. Assim. Junto com o gruído da criança, né? Mas eu acho que acaba muito rápido porque enfim. Mas enfim, fala, meu. Junta muito com a atuação da atriz que faz a Helena também. A cara de agonia que ela tem, ela quer sair dali, ela não sabe para onde vai. E ela fica meio perdida e tal. Não, a cena é toda muito forte, muito bem feita. É uma largada. E o que o Fred falou de um pouco, assim, o impacto dessa morte, ela remete muito ao primeiro episódio de Game of Thrones, assim, de que quando que você está vendo ali, na verdade, o prólogo, que já começa o prólogo mesmo, essa primeira cena na muralha, né?
saem da muralha e morrem logo ali com o White Walker. Aí você vê, pô, uma série de misticismo, tá ali, tá medieval e tal, mas aquilo ali, beleza, é brutal, terror, mas você já tinha visto aquilo ali. Mas a última cena do primeiro episódio, você fala, pô, isso aqui não é todo dia, não. Exatamente. Aí você vai evoluir. É uma criança flagrando 2 irmãos fazendo sexo e um deles empurra a criança. E até o momento que empurra, você acha que vai acontecer alguma conversa ali. Não sei exatamente. O que. Não. Aí o cara empurra. Aí você já fica impactado com aquilo. Aí vai andando. Daqui a pouco o protagonista é decapitado. Assim, antes de terminar a primeira temporada. Enfim. E aí virou, aí passou a ser aquela série que você espera que aconteça qualquer coisa. Mas, por exemplo, qualquer coisa, até para qualquer coisa, você tem um certo limite, né? Assim, e nessa, quando foi, e tem vai ter, naturalmente, nos episódios daqui a pouco a gente vai falar, vai ter os desdobramentos, mas, enfim, essa aí, inclusive, vai ter um diálogo muito bom mais para frente, que vai ser do terceiro episódio, que é falar aí, que é justamente nesse, onde começa. Onde um acha que começa, onde o outro acha que começa, onde o terceiro acha que começa e tal, e os elementos vão sendo ali, no fim das contas você acaba perdendo um pouco no momento, porque não começou aí, nem terminou aí, mas se não tivesse começado, isso aí já seria, dentro da lógica do que é Game of Thrones, já seria um episódio no sentido, não o episódio da série, mas o episódio dessa morte específico, esse fato aí seria já suficiente para uma guerra, porque querendo ou não, dentro da lógica, justamente como eu falei, eram 2 filhos e o outro era uma menina, esse era o herdeiro real. Porque, pela lógica das casas, do menino ser sempre que vai na ordem, ou seja, o Aegon é o rei, esse é o herdeiro. Quem morreu foi o herdeiro. Simplesmente isso, dentro do quarto dormindo. Tendo 2 anos de vida, mas no máximo. Então, assim, foi bem brutal mesmo. O que eu ia mencionar... E aí... Fala, Minhoca, depois eu completo. O que eu ia mencionar é como, nesse primeiro episódio, até para fazer justiça aos episódios que viram na frente, tá tudo muito bem organizado em termos de dinâmica, né? Então, eu acho que já é nesse primeiro episódio, né? Que já tem uma conversa ali de Aemond com Cole, já meio que seriam meio que aliados ali em determinado contexto. Aí você tem assim a Alicent também num outro contexto, também com Cole, né? Numa outra situação que ela está passando. Rhaenyra, por exemplo, ela passa o episódio inteiro para soltar uma frase. Ela só fala uma frase nesse episódio. Rhaenyra ela tá aí ressentida. Rhaenyra, ela passa esse episódio todo pra gente, assim, ela é uma das grandes personagens, se não a grande personagem do seriado, e ela passa o tempo todo enlutada, né? E você vai lidando com o luto dela, que é a ausência, de fato, da pessoa. E ela que é aquela terceira imagem, Celso. Ela só muda depois que ela encontra os gestos mortais do filho. Ela está ausente ali do episódio porque ela precisa resolver, ou começar, obviamente, né? Isso não se resolve, mas começar a resolver a perda súbita, trágica e brutal do filho, né? E ela faz isso esperando ao menos ver algum indício do que seria o corpo, os restos mortais dele. E aí é o ponto de virada dela, né? Ela, pronto, agora eu tô aqui com faca nos dentes, sangue nos olhos e literalmente cuspindo fogo, né? E é por isso que eu tava falando das associações que vão ter para os episódios, no próprio episódio e nos episódios futuros, né? Que é da maneira como ela fala aquilo. Ela fala, eu quero Aemond. Pronto, ela fala essa frase. E aí a gente chega naquela imagem ali que é já de Daemon indo, né, lá para Kingsland, para passar. E aí eu acho que aí foi um acerto da série, né? Porque na hora que ele fala que ele quer essa coisa do filho por um filho, né? Já que perdemos aqui, temos agora que resolver lá. E quando eles perguntam ali, o Sangue e o Mel perguntam... Sangue e Queijo, né? Sangue e Queijo pergunta, e se por acaso não acharmos o Aemond e tal? E aí a série, eu acho de maneira inteligente, corta para a imagem de Daemon, sem responder, sem falar nada, e aí ninguém sabe o que de fato ele falou. Assim, se ele... Não, pode compensar de alguma maneira. E eu acho legal, porque o personagem do Daemon, ele é o errado, né? Mas é um errado... Ele é um anti-herói, né, Minhoca? Ele é um anti-herói. Ele é as duas coisas. Na mesma medida, ele é sempre apresentado assim. Ele faz algo
que você faz, pô, isso aí ele botou pra fuder. Aí ele foi foda. E na sequência ele vem com algo que expõe o lado vilão dele, né? Ele o tempo inteiro essa dança, né? Vai ter isso no segundo episódio, mas assim, já no primeiro, quando ele fala com a Rhaenys ali, tipo, ó, pega seu dragão, vamos lá, vamos queimar a porra toda e resolver logo essa merda. Aí ela fala assim, não vai ser assim, cadê a sua rainha? E ele acha que ele vai ter que tomar as decisões. Por isso que ele toma essa decisão sem conversar com a Rhaenyra e tal. Ele toma essa decisão, não ator vai gerar um impacto no segundo episódio, sem fazer nenhum tipo de previsão de consequência que isso pode causar e que gera merda no final do episódio. Perfeito.